Olá, eu sou o Dr. Danilo Seques, sou responsável pelo canal Oftalmo Saber e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante, bastante importante, chamado ceratocone. Vamos te dar maiores informações, maiores dicas para que você possa fazer um tratamento adequado e melhorar a sua qualidade visual. Então sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado ceratocone. O que é o ceratocone? O ceratocone é uma alteração, é uma doença que acontece na superfície do seu olho, na área mais externa do seu olho, chamado córnea. Essa estrutura, ela fica por cima do seu colorido do olho, da sua íris. Essa estrutura, ela sofre uma doença em que acontece um afinamento, ela vai ficando mais fina e com isso ela fica mais pontiaguda. Essa doença produz uma deformação na sua córnea e essa deformação é responsável por várias dos sintomas, por muita da perda da qualidade visual que você enfrenta. A causa principal dessa doença é uma alteração do colágeno, uma alteração da estrutura da sua córnea que propicia isso, desencadear esse afinamento. Essa córnea fica mais fina e mais pontiaguda. A causa principal para isso é o coçar os olhos. E ele acontece com mais frequência naquelas pessoas muito jovens, no fim da primeira infância, em que a pessoa tem um quadro alérgico bastante proeminente. Então existe uma relação muito grande de quadros alérgicos graves na infância, pessoas que coçam o olho abruptamente têm uma maior incidência de ceratocone na adolescência e na fase de adulto jovem. Você que ainda não teve o acesso a um super especialista, quando você vai levantar uma hipótese desse diagnóstico? Então, numa criança ou num adolescente ou num adulto jovem, que você vai ao médico generalista, um médico oftalmologista que vai fazer uma consulta geral, ele vai observar que esse paciente tem um quadro de astigmatismo, um tipo de grau para uso de óculos de astigmatismo muito elevado. Então, o diagnóstico mais comum, mais rápido de ser feito do ceratocone é naquele paciente que vem encaminhado com um alto astigmatismo para que a gente investigue o porquê disso. Então, você, pelo astigmatismo, vai ter algumas queixas. Então, dificuldade visual sem o óculos, dificuldade com o ambiente de luz artificial, então no período noturno, aquela luz do poste, a lua, tudo que tem luz em maior intensidade, você percebe uma dificuldade maior, você vê aquele facho ao redor da luz. Isso indica um astigmatismo e esse astigmatismo vai ser investigado pelo seu oftalmologista, pelo seu especialista e feito, se for o caso, o diagnóstico do estágio desse ceratocone que você possui. É muito importante que você que tem uma criança, que você que tem um filho, que tem um quadro de alergia bastante importante, seja alergia à proteína de leite, seja o tipo de alergia que for. Quadro alérgico em criança precisa de uma avaliação oftalmológica para dimensionar o risco dessa alteração induzir uma alteração da sua córnea que pode te trazer uma séria lesão futura. Então, é necessário esse acompanhamento, é necessário esse monitoramento com um especialista para que seja feito o diagnóstico o quanto mais precoce, para que o tratamento seja feito da maneira correta. Lembrando que o principal estímulo para essa córnea deformar e ficando cada vez mais fina é o ato de coçar. Então, o coçar os olhos precisa ser impedido nesses casos,
e nós temos medicamentos e tratamentos para que isso aconteça. Então você foi ao especialista e o especialista fez o diagnóstico de ceratocone para você. Então, como é o tratamento daqui para frente? Tá? Então, nós vamos resumir o tratamento do ceratocone dependendo do estágio em que você está. Então, para simplificar, nós vamos fazer um apanhado dos quadros leves, dos quadros moderados, né, que são os médios, que estão no meio do caminho, e os graves. No quadro leve, a imensa maioria dos quadros, nós controlamos, nós melhoramos a qualidade visual com o uso de colírios e com o uso de lente de contato. A lente de contato não é aquela lente de contato gelatinosinha que você encontra e compra facilmente, não. O seu médico vai adaptar uma lente de contato correta para corrigir essas deformidades, chamada de lente rígida. E essa lente é capaz de melhorar em uma enorme proporção a sua qualidade visual. Nos casos moderados, em que você tem uma deformidade já maior da sua córnea, o seu médico pode indicar 2 procedimentos que são mais comuns. O primeiro se chama crosslink, que nada mais é do que o uso de um produto químico que vai ajudar a induzir uma melhor estruturação desse colágeno, e também a possibilidade de colocar um anel intraestromal, um anel de reforço da estrutura da sua córnea, que é colocado no interior da sua córnea. Ele não fica externo, ele não te machuca, mas que ele pode te ajudar a controlar essa curvatura que fica inadequada. E nos casos que são casos mais avançados, são casos mais complicados, que você não teve condições de executar ou executou sem grandes sucessos, existe a parte das cirurgias, que são os transplantes de córnea. Hoje nós temos algumas opções de transplantes que são de média espessura ou de espessura total da córnea, e aí o seu especialista vai te orientar e vai te dar as possibilidades para que corrija da maneira correta o seu caso. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e receba sempre maiores orientações, maiores informações para preservar a sua saúde ocular.